Graça e paz, igreja. Pode se sentar. Que bom estar aqui com vocês, que alegria nesse Dia das Mães. Eu sou mãe de 3 filhos, grandes já estão batendo asas, voando por aí, já estão estudando fora. E eu tenho uma netinha também, sou vovó. Tem vovó aqui? Vovô e vovó? Oh, gente, coisa mais deliciosa, né? Hoje eu olhei para minha netinha, porque a minha neta, ela mora fora do Brasil, pastor. E ela chegou ontem, tinha 6 meses que eu não via ela. Oh, mas pensa numa delícia, pensa no chamego. Hoje eu fiquei o dia inteiro chamegando ela. E hoje eu olhei para ela e o Senhor, o Espírito Santo falou assim, é o cumprimento da promessa, filha. A palavra de Deus diz que verás os filhos dos teus filhos. E eu olhei para aquela pessoinha tão especial, falei, oh Deus, muito obrigada, né? Nas coisas simples, a gente pode glorificar o Senhor. Alegria estar aqui com vocês. Sou casada com o pastor Fernando, já há 34 anos. Nós somos pastores na Igreja Batista da Lagoinha. E há pouco tempo, há 8 anos, o Senhor nos deu esse ministério diferente, desafiador, que é o ministério político. O Fernando foi vereador antes de mim. E agora eu sou vereadora e eu estou lá, queridos, por um propósito, por uma missão. Eu sou missionária lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque estou lá defendendo os princípios, os valores da palavra de Deus e trazendo as pautas, porque eu sou educadora há 30 anos, eu trabalho na área de educação. Então agora eu só mudei um pouquinho, continuo lá defendendo, né, uma educação, principalmente uma educação sem doutrinação. Queria te pedir para você estar orando pela minha vida, né, acompanhando meu trabalho depois, eu posso passar por onde, pelas redes sociais, mas principalmente você está orando por nós lá na Câmara, amém? Abra a Bíblia, por favor, a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, eu escolhi um texto de uma guerra para falar hoje, mas sabe, é uma guerra que tem um final feliz. Eu sei que vocês conhecem esse texto, mas tem muitos detalhes no meio dessa guerra. E nós vamos estar discorrendo aí, não é, sobre essa história, vamos estar percebendo qual que é o contexto desse texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Diz assim, é uma história grande, vou ler ela toda. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, contra o rei Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto e da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o que, gente? Medo. Alguém já teve medo aqui? Já? Só esse tiquinho de gente? O resto é tudo sem medo? Ah, ufa, achei que era só eu, pastor. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Deus, na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Eis agora, Deus, é agora, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim.
estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Pois em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Alguma vez você já passou por uma situação assim? Que você não sabe o que fazer? Você não sabe aonde começar? Como resolver? Que atitude você vai tomar? Que providência? Uma situação que é tão desafiadora na sua vida que você fala assim, eu não sei o que fazer. Porém, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Essa história ela é muito linda e a gente vai continuar nela daqui a pouco. Mas eu queria que você entendesse qual o contexto. O que está acontecendo aqui? Nós temos um grande rei. Um rei que foi muito importante no reino de Judá. Josafá. E ele está aqui no momento que ele está um pouco já sensível. Ele está um pouco machucado. Sabe por quê? Porque nesse momento aqui que chega um mensageiro falando para ele, olha, 3 grandes exércitos estão vindo guerrear e eles estão chegando, eles já estão logo ali. E são 3 povos, 3 exércitos furiosos, os amonitas, os moabitas e mais um terceiro exército que é o povo da montanha de Seir. E eles estão chegando, Josafá, e eles estão aproximando Josafá, e eles estão vindo para guerrear contra a gente. Mas sabe, nesse momento que chega essa notícia ruim, essa má notícia, esse dia mau, Josafá ainda estava se recuperando de uma outra guerra, de uma batalha que não tinha sido bem sucedida. 2 capítulos anteriores, Josafá foi convidado pelo rei Acabe para participar de uma outra guerra. Lá para poder socorrer Acabe no reino de Israel, no reino do norte. Acabe era um rei que não tinha o coração com o Senhor. Acabe era aquele rei que era marido e tinha era marido de uma mulher muito perniciosa, Jezabel. Acabe não tinha agradado a Deus. Acabe tinha deixado o reino se contaminar. Através do casamento com Jezabel, ela trouxe toda uma bagagem de outra nação, de adoração a outros deuses. Ela contaminou, ela colocou postes ídolo ali de adoração, ela contaminou o templo. A gente sabe da história de Acabe, de Jezabel com os profetas de Baal. O reino tinha sido contaminado e aquele rei Acabe fez esse convite para o rei Josafá: vem guerrear comigo, eu preciso da sua ajuda, eu vou entrar numa guerra, eu quero muito que você guerreie comigo. E Josafá não consultou ao Senhor e ele foi para essa guerra, e essa guerra terminou muito mal. Acabe acabou morrendo, Josafá foi quase atingido, porque Acabe ainda mandou ele pôr as vestes reais e ir para a guerra, mas Deus teve misericórdia de Acabe. No próximo capítulo, capítulo 19, Acabe está lá contrito, Josafá está lá contrito, está lá sofrendo, porque ele foi para uma guerra sem consultar o Senhor, e um profeta chamado Jeú chegou para ele, e ainda acabou de acabar com ele, né? Falou: Josafá, você não devia ter ido para essa guerra. Você não consultou o Senhor. Não era para você ter ido lá guerrear. Deus teve misericórdia de você. Mas por 2 motivos, sabe, Josafá? Porque você tirou aqui do Reino do Sul, você tirou de Judá a contaminação, a adoração a outros deuses. Você acabou com os postes ídolos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E isso agradou ao Senhor. E o segundo motivo que Deus não te matou, não deixou você morrer naquela guerra, foi porque você dispôs o seu coração a buscar o Senhor. Você tem um coração que tem sede do Senhor. E Josafá, Deus olhou para você e teve misericórdia de você. Esse é o momento, esse é o contexto, gente. É nesse momento que Josafá está lá, ainda se recuperando desse trauma, pedindo perdão ao Senhor, que chega esse mensageiro falando desses 3 exércitos que estavam chegando. Você já passou alguma situação assim também, que você acabou de sair de uma situação, que ali se resolveu e você está respirando ainda e vem outra batalha? É isso que Josafá estava passando. E ele teve
o quê? Medo. Josafá teve medo. O grande rei Josafá, ele teve medo. Ter medo, queridos, é normal, é natural, é instintivo, é proteção, muitas vezes, que a gente não tem medo de nada. A pessoa que não tem medo de nada, ela se estrepa por aí. Se você não tiver medo de pular de um prédio lá de 15 andares, você vai se esborrachar no chão. Se você não tiver medo de fazer algumas doideiras aí por aí, né? Se você atravessar uma rua correndo sem olhar para um lado nem outro, você, eu sou muito corajoso. Não. Medo é algo que nos dá aí um bom senso. Mas a questão é aonde a gente deposita o nosso medo. Josafá teve medo, e é normal, é natural. Só que ele fez a coisa certa. Ele foi depositar o seu medo aos pés do Senhor. Ele, inclusive, além dele estar lá num coração querendo buscar o Senhor, ele reuniu toda a congregação. Ele reuniu toda a cidade para buscar o Senhor. Ele apregou um jejum, chamou todo mundo no templo. E o mais interessante é que a passagem diz que estavam lá homens, mulheres e crianças. Nem as crianças foram deixadas de lado. Todos foram convocados para um jejum por aquela nação. Eles não sabiam o que fazer. Sabe, eu acho tão interessante ter chamado as crianças, fazer, né, com que elas participassem, sabe, de uma certa medida. A gente tem que envolver os nossos filhos em algumas batalhas, não atemorizando, não na dimensão que a gente sabe, mas colocando desafios às vezes para os filhos. Olha, a gente precisa orar ao Senhor por isso. Nossa família está passando por isso. Vamos pedir ao Senhor. Eles têm que aprender a desenvolver a fé no Deus Todo-Poderoso. Junto, a gente não pode blindar de tudo, porque isso vai trazer maturidade, isso vai acrescentar a fé, isso vai fazer com que eles sejam, né, tementes ao Senhor. E ali estava toda uma congregação buscando o Senhor. E aí Josafá começa a lembrar quem era o Deus que ele servia. Ele estava com medo, mas de repente, como ele começou a lembrar quando que Deus já tinha, o quanto Deus tinha feito por eles, as situações que ele já tinha intervido, como Deus era poderoso, ele começa a falar: Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Deus, por acaso não é o Senhor que tem grande mão, forte poder? Deus, não é o Senhor que falou que se a gente passasse por alguma situação, peste, fome, juízo, espada, nós nos apresentaríamos diante do Senhor e o Senhor interviria? Pois Deus é agora. Deus, o Senhor é esse Deus todo-poderoso. O Senhor já fez, o Senhor tirou a gente do Egito, o Senhor tem grande mão, forte mão, poderosa mão. E quando ele começou a lembrar quem era o Deus que ele servia, aquele sentimento de medo começou a dar lugar por uma fé, por uma esperança, sabe? Por entender que ele servia ao Deus Todo-Poderoso, que ele não precisava alimentar aquele medo, que ele precisava depositar o medo diante do Senhor. E aí, a palavra continua dizendo que se levantou um profeta no meio deles. E o profeta, né, olhou para aquela situação quando Josafá falou: nós não sabemos o que fazer. Sabe, se o Senhor tiver que agir, Deus, é agora. Quantas vezes a gente fala: Deus, eu não sei mais o que orar, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais quem procurar, eu não sei mais o jejum que eu preciso fazer. Deus, eu não sei mais o que fazer para solucionar esse exército que vem e que está me atemorizando, essa situação que bate na minha porta. Deus, eu não sei o que fazer. E sabe, gente, quando a gente não sabe o que fazer, é aí que Deus gosta de fazer. É aí que Deus gosta de agir. Quando a gente depende totalmente dEle. Enquanto a gente está na nossa força, no nosso poder, enquanto a gente confia num poder financeiro, eu tenho plano de saúde, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho para quem recorrer. Mas quando acaba tudo, essa era a situação de Josafá. Porque, sabe, eu não sei se vocês se lembram quem eram esses povos, esses exércitos. Eles vêm de uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil.
Porque os amonitas e amonitas e moabitas, eles eram ali um povo que tinha nascido de uma relação muito estranha. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, que Deus livrou e ia destruir aquela cidade, livrou aquela família, era um pai, uma mulher e 2 filhos. A mulher de Ló vira para trás, vira uma estátua de sal, e ali ele vai habitar em caverna com as suas 2 filhas. Mas as suas 2 filhas, elas estavam acostumadas com os costumes, com a cultura daquele povo, com os hábitos daquele povo, que eram hábitos pecaminosos. Elas não confiaram no Deus que tinha tirado daquela terra, que tinha destruído, mas que tinha salvado a família deles. E elas viraram e falaram assim: nós vamos morrer aqui com o nosso pai, nós não vamos ter descendentes, então vamos resolver do nosso jeito, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o que a gente sabe. Vamos dar o nosso jeito? E elas embebedaram o pai, se deitaram com ele. Uma teve um filho chamado Amon, e a outra teve um filho chamado Moabe. E esses povos se multiplicaram muito, muito, muito. E aí estavam ali agora batendo na porta do povo de Judá. Um grande exército de amonitas e de moabitas. Frutos daquela relação incestuosa de Ló com as suas filhas. E para piorar a situação, ainda tinha um terceiro exército. Os povos da montanha de Seir, que estavam lá, marchando, indo contra o povo de Judá. E quando Josafá fala: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando a gente olha e coloca os nossos olhos no Senhor, sabe o que significa? Significa que a gente sai dessa dimensão terrena. A gente sai aqui do normal, do comum, daquilo que é a força do nosso braço. A gente sai daquilo que é a nossa maneira de resolver. Aqui a gente sai das possibilidades do mundo. E a gente vai e coloca, eleva os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Josafá estava com todo aquele povo reunido, homens, mulheres, crianças, todos diante de Deus, reconhecendo a sua situação, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua dependência, se levanta então um profeta e diz assim: todos os homens de Judá estavam de pé, versículo 13, diante de Deus, do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E aí Jaziel, versículo 15, diz assim: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. O Senhor Deus manda te dizer essa noite: essa batalha que você está passando não é sua, mas é de Deus. Essa batalha que você está enfrentando, essa guerra que você está enfrentando, essa situação que você está enfrentando, não pertence a você, pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao grande Deus Todo-Poderoso. Ele é quem vai pelejar por você. Deus manda falar para Josafá, assim como ele fala nessa noite para a gente: essa batalha não é sua, é minha. Eu estou tomando, eu vou à frente, eu sou aí o seu general. Eu vou vencer. Não tenha medo, não se assustem. E aí todo aquele povo louvou ao Senhor. E aí? Terminou? Acabou? Que bom. Vamos dormir, vamos matar um boi, fazer churrasco, vamos celebrar. A batalha não é nossa, mas é de Deus. Fechou. Acabou. Não. Deus ainda deu mais a segunda ordem. Mas amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale. Nesse encontro vocês não terão que pelejar, não terão que lutar, mas tomai posição.
Que coisa! Deus deu um livramento, deu uma bênção, uma promessa. Ah, essa guerra não é sua não, essa guerra é minha. Que bom, Deus, então tchau e bênção, estou indo para casa, vou dormir, vou descansar. Não, mas vocês precisam fazer uma coisa: tomar posição. Tomai posição. Tomai posição. O que significa isso? Que ordem estranha. Deus, mas essa batalha não é nossa, o Senhor já falou que é sua. Que posição é essa? A palavra diz que eles foram dormir, que eles foram descansar. Imagina, será que a gente ia conseguir dormir sabendo que tem 3 exércitos enormes, ferozes, já marchando, eles estão chegando, eles estão aproximando. Imagina 3 exércitos marchando, e o povo que estava lá no templo foi dormir e confiou que aquela batalha não era deles, e já sabiam o que eles tinham que fazer no outro dia. No outro dia, irmãos, Josafá deu uma ordem muito estranha. Ele falou: olha, nós estamos indo para a guerra, nós vamos para a batalha, para a peleja, mas eu vou fazer um arranjo diferente aqui das minhas tropas de guerra. Dessa vez nós vamos fazer de um jeito diferente. Nós vamos deixar aqueles que têm armas, que têm lanças, que têm escudos, que têm pavês, né? Em segundo plano, eles vão, todos arregimentados, mas eu vou pôr um exército diferente na frente. Qual, Josafá? Qual exército que você vai pôr? Que tática de guerra é essa? O que Deus falou com você que a gente não está sabendo? Passa na frente, vai passando os levitas, os adoradores. Josafá, você está maluco? Esse povo desarmado, eles vão para a batalha, vai que voa uma flecha aí perdida. Vai que o exército se adiante um pouco e pega a gente antes da hora. A gente vai pôr os levitas despreparados? Não. Nós vamos para essa guerra adorando, porque a adoração é uma arma de guerra. E assim eles fizeram. Colocaram os levitas, os adoradores na frente, com seus instrumentos, com as suas vestes. E a palavra de Deus diz o seguinte: que na manhã seguinte, quando eles estavam saindo, entenda isso, eles estavam saindo de Jerusalém. A batalha era lá num vale, ainda um pouco distante. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo. E a palavra diz que quando eles saíram de Jerusalém, rumo à guerra, posicionados, declarando: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, grande é o Senhor, eu exalto ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus das batalhas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós rendemos graças ao Senhor, toda adoração. Enquanto eles começaram a adorar, Deus pôs confusão no arraial do inimigo. Meu querido, quando você começa a adorar, Deus põe em confusão na sua batalha. Deus faz os inimigos se confundirem. E foi o que aconteceu. Os povos que estavam lá, preparados, ferozes, arregimentados, para destruir, para aniquilar o povo de Israel, o povo de Judá. Eles estavam prontos. Ia ser um massacre. Quando eles começaram a adorar, lá na saída da cidade, eles começaram a guerrear entre eles. Sabe aquela situação que você não entende o que aconteceu e de repente fala assim: Deus mudou a minha sorte. Lá na Câmara, muitas vezes, a gente acha que a gente vai perder uma votação, porque a gente conta os votos, né? Então, os vereadores falam: não, isso aí eu não vou votar com você, não, isso aí não dá, isso aí não, eu não acredito. E quantas vezes a gente colocou aquela batalha diante do Senhor e na hora, Deus mudou tudo, até o inimigo votou com a gente. E a gente olha e fala assim: Deus, só o Senhor para fazer isso. Deus manda te falar essa noite: só me adore, só me louve, que eu vou fazer aquilo que você nem imagina ainda. E eles começaram a adorar e falando: Deus, obrigado porque a batalha já está ganha. Deus, obrigado porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Sabe, você já visualiza, você já começa a adorar por aquilo que você não sabe, você não vê, mas você crê com os olhos da fé. E aí aqueles 3 inimigos começaram a guerrear entre eles. Os amonitas contra os moabitas se destruíram e depois eles começaram a lutar contra os povos da montanha de Seir. E todos foram mortos.
E aí, quando aquele exército de adoradores que estava na frente, junto com o exército arregimentado, eles chegaram de cima de uma montanha, existia um vale, e não existia nenhuma alma viva. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A palavra diz que eles ainda ficaram 3 dias recolhendo os despojos, o que tinha sobrado daquela guerra, os bens, as armas, as riquezas. Eles demoraram 3 dias para levar. Sabe aquela guerra que você está enfrentando? Você ainda vai colher os despojos dessa guerra, os frutos, as riquezas. É tão incrível, é tão inacreditável pensar que a batalha que a gente está enfrentando, quando a gente se rende diante do Senhor, quando a gente só resolve ter uma postura de adoração, independente da situação, o Senhor ainda nos dá os despojos da guerra. A palavra de Deus diz em Filipenses algo semelhante. Diz assim, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, ansiosos, atribulados, atormentados por coisa alguma. Nem uma coisinha grande, nem uma coisinha pequena, nada, nenhum detalhe do dia a dia, nenhuma provisão ou uma grande batalha. Deus, eu não posso estar inquieto, eu não posso estar atribulado, não é uma opção. Olha, na medida do possível, né, tenta não ficar atribulado com isso. Não. É uma ordem, não estejais inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas você vai colocar tudo isso diante de mim em oração. Sabe por quê? Às vezes a gente fica pensando, por que eu tenho que falar com Deus? Deus já não me conhece, sabe o meu levantar, o meu deitar, sabe os meus pensamentos. Por que eu tenho ainda que colocar aquilo que está me preocupando diante de Deus? Porque Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você chegando para Ele falando, Deus, eu preciso disso. Deus, isso está me consumindo. Deus, eu preciso da solução desse problema. E aí, a palavra continua dizendo assim, coloque as suas orações, suas súplicas. Tem algo que a gente precisa suplicar, clamar, nos derramar. Mas aí já comece a louvar e a render graças e agradecer. Assim como o povo que estava indo para a batalha, não sabia o que estava acontecendo, você, quando deposita a sua oração diante de Deus, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas você crê que o seu Deus está pelejando por você, porque os seus olhos estão postos nele, porque a sua ansiedade está sendo derramada ali, e você já está rendendo graças ao Senhor. Filipenses também diz assim, logo depois no versículo 8, que a gente precisa escolher os nossos pensamentos. Às vezes a gente pensa, pensamento é uma coisa que vai e vem, que a gente não tem controle. Não, tem uma outra ordem. A palavra de Deus, o Novo Testamento tem, por 25 vezes fala, não estejais preocupados, não fiquem ansiosos. É uma ordem, porque eu acho que Deus sabia já que a gente ia viver nesse mundo maluco, cheio de tribulações, cheio de desafios. E como é desafiador não estar ansioso, não é? Eu estou lendo um livro que chama Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Alguém já leu esse livro? Alguma mulher? Mais para as mulheres, queria recomendar para as mulheres. Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. O que é isso? É um mundo que não deixa a gente quieta de jeito nenhum, né? É um mundo que nos desafia o tempo todo. A gente tem tarefas, afazeres, preocupações. E Marta foi, né, aquela que estava lá recebendo Jesus e ansiosa e resolveu receber bem. E começou uma agitação total. De repente olhou para Maria. Deus, Senhor, Jesus, Mestre, não te importas? Não te importas que Maria está aí sem fazer nada? E eu estou aqui, né, querendo receber o Senhor da melhor maneira possível. E Jesus fala, Marta, 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 Marta. Quem sabe nessa noite Deus está falando com a gente assim, né? Pastor Fredson, Pastor Fredson. Não sei o nome de vocês, né? Pedro, Pedro. Maria, Maria. Ele fala para mim todo dia ele fala, Flávia, Flávia. Isso, gente, para mim é um desafio. Eu sou uma pessoa que
tende a ficar ansiosa muito fácil. E eu tento me exercitar e me exercito ao máximo fazendo isso que Filipenses diz. Não estejais ansiosos, escolham os vossos pensamentos. Esse livro que eu estou lendo diz que de tudo aí que preocupa a gente, todo esse montante, 40% são coisas que nunca acontecerão. A gente preocupa à toa por coisa que nunca vai acontecer. Que bobagem, né? A gente ficar preocupando com coisa que nunca vai acontecer. 30% são coisas do passado, que já aconteceram. E a gente não pode mudar. Já aconteceu, por que você está preocupada? Já aconteceu. 12% refere-se ao que as pessoas estão pensando da gente, a crítica alheia. E aí você não tem controle também. Você não pode entrar na cabeça de alguém e fazê-la pensar diferente a seu respeito. 10% são preocupações de saúde. E preocupação, você preocupar com a sua saúde só te dá mais ansiedade e você fica pior. Então não vale a pena preocupar. E 8% são coisas que realmente são problemas, são dificuldades, são coisas que são preocupantes, mas 8%, essas coisas são problemas que podem ser resolvidos. Imagina, dos 100% que a gente preocupa, só 8% que tem algum fundamento e mesmo assim podem ser solucionáveis e são solucionáveis. E aí que Filipenses nos diz assim: escolham os seus pensamentos. Escolha aquilo que você vai pensar. Sabe como? Você vai pensar naquilo que é verdadeiro. Se não é verdadeiro, eu não vou pensar. Se isso é mentira, eu não vou pensar. Escolha pensar naquilo que é honesto. Escolha pensar naquilo que é justo, que é puro, que é amável, naquilo que tem virtude, que tem louvor. É nisso que vocês têm que pensar. Então, quando vem um pensamento, eu sou bombardeada por setas, por dados inflamados do maligno, eu vou levantar o meu escudo da fé e vou falar assim: peraí, Satanás, deixa eu pôr esse escudo da fé aqui, eu vou analisar esse pensamento. Isso é verdadeiro? Isso é honesto? Isso é justo? É puro? É amável? Isso tem virtude nisso que eu estou pensando? Tem louvor nisso? Não tem? Então, tira fora esse pensamento. Deposita diante do Senhor. Não pense nisso. Por quê? Porque aí você vai gerenciar os seus sentimentos. Não é uma opção, queridos, é um mandamento. Escolham no que pensar. Foi o que Josafá fez. Ele escolheu depositar, ele escolheu acreditar no Deus Todo-Poderoso. Ele colocou os adoradores na frente e aquela batalha foi ganha. Por quê? Porque o Senhor estava guerreando por eles e eles tomaram posição. Qual é a posição que você precisa tomar nessa noite? Posição diz respeito, pastor, a um lugar que a gente ocupa, Eu, lá na Câmara, eu estou ocupando uma posição, uma cadeira. São 41 cadeiras. E eu resolvi ocupar uma cadeira para falar: aqui não, Satanás. Na nossa cidade, você não vai determinar o que vai ser resolvido. Você não vai determinar o que as crianças vão aprender na escola, fazendo confusão na mente delas. Aqui não. Uma posição mesmo, um lugar geográfico. Mas posição também é uma postura, uma opinião, uma maneira de agir, uma maneira de você representar. Sabe, esse mundo, gente, é um mundo de valores invertidos. Aquilo que é certo está parecendo errado. E aquilo que é errado, pastor, todo mundo está achando que é certo. Quantas vezes a gente coloca, eu coloco as minhas posições lá, e eu sou chamada de homofóbica, de preconceituosa, de fundamentalista, de radical. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo lá e falando: aqui eu acredito que Deus fez homem e mulher. Nada mais do que isso. E quando eu falo o que a palavra diz, que aquilo que é, desde a fundação do mundo, as pessoas me chamam de preconceituosa, de fundamentalista. Esse mundo é um mundo de valores invertidos.
onde estão querendo acabar com a família, com os nossos filhos, com os nossos netos. O mundo que estão querendo dizer para a gente que tudo é relativo. Não tem nada a ver mais isso. Não é tão assim. Sabe, lá na Câmara, tem pessoas que pensam que o aborto, que é definitivo para a gente, assassinato de bebês no ventre, é abominável. Nós falamos aqui de Jezabel. Jezabel sacrificava bebês no templo como adoração ao deus Moloque. Hoje nós vemos uma adoração a Satanás através do aborto. Todos os países querem legalizar, descriminalizar o aborto. Bem pertinho de nós, na Argentina, o aborto já foi legalizado até a 14ª semana de gestação, gente. A Colômbia, país vizinho também, pertinho. O aborto já é permitido até a 24ª semana de gestação. Um bebezinho de 6 meses lá na Colômbia pode morrer. Por quê? Porque é tudo relativizado. Porque eles falam que não é mais aborto, que agora é chamado de direito reprodutivo. Direito, é bonito, né? Vamos chamar de direito, porque a gente muda, a gente relativiza, a gente faz eles acharem que está tudo bem. Um mundo de relativismo, um mundo que inverte valores, mas nós estamos aqui nesse mundo para tomar posição, para proclamar a vontade do Senhor, para falar aquilo que é certo, aquilo que é errado, para falar do amor de Jesus que já fez, já pagou, já nos comprou com preço de sangue. E Ele não fez isso à toa para a gente viver uma vida miserável, não. Nós estamos aqui para declarar: Satanás, aqui não, na minha casa não, a minha família bendita na terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou aqui para proclamar, para atrair a presença do Senhor. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória nesse mundo. Sabe, queridos, quando você pisa num lugar, quando você entra no seu trabalho, na sua escola, quando você está passando pela rua, quem está passando é o embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você, mulher, você é uma embaixadora de Jesus nesse mundo, na sua casa, na sua família. Nós não vamos abrir mão, os nossos olhos estão postos em Ti, mas a guerra ainda não terminou. E nessa noite nós escolhemos tomar posição. Você crê nisso? Levante-se no seu lugar, nós vamos orar pelas nossas famílias. Eu não sei qual que é a guerra que você está enfrentando. Pode ser que você esteja num tempo de paz, mas pode ser que você esteja num tempo de guerra, de batalha. Feche os seus olhos. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação que parece aí um grande exército que vem te atemorizar, que vem, sabe, colocar medo e pânico no seu coração. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus é o mesmo. O Deus de Josafá é o nosso Deus aqui nessa noite. O Deus de Josafá, o Deus daquele povo de Judá, é o Deus que se faz presente nessa noite. E nós nessa noite, eu quero que você agora olhe para o Senhor e fale: Deus, os meus olhos estão postos em Ti. Eu escolho elevar os meus olhos ao Senhor, de onde vem o meu socorro. Deus, essa batalha não é nossa, é do Senhor, é o Senhor quem peleja a nossa guerra, a nossa batalha. Nós escolhemos os nossos pensamentos, Deus. Pensamentos justos, puros, verdadeiros, amáveis, pensamentos de virtude, pensamentos de louvor. Nós confiamos no Senhor, Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós vamos ceiar, ó Deus, o sacrifício do Senhor, e o Senhor já nos comprou com preço de sangue. Nós declaramos nessa noite, ó Deus, que os nossos olhos estão postos em Ti. Mas nós escolhemos Te adorar, nós queremos Te bendizer, nós escolhemos, ó Deus, nos derramar na Tua presença. Deus, nós Te adoramos nessa noite. Deus, enquanto nós adoramos, lute por nós, Deus. Guerreia por nós, Deus. Vença as batalhas por nós, Deus. Oh Deus, manda.
confusão no arraial do inimigo. Deus, nós escolhemos te adorar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pela tua bondade, tua benignidade, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, nós escolhemos te adorar, ó Deus, por tudo que o Senhor é, Rei dos reis, Senhor dos senhores.